Olá, queridos alunos, tudo bem? Dando continuidade aos nossos estudos, nós vamos continuar conhecendo um pouco mais sobre a Grécia. Isso, sua cultura, sua formação e, como nós já vimos, muitas das influências da Grécia chegaram até nós também e fazem parte da nossa sociedade. Então, nada mais justo que nós possamos conhecer um pouco mais sobre a Grécia e a sua organização, principalmente nessa aula de hoje, onde nós vamos estudar sobre gênios e polis gregas. Palavras aparentemente estranhas, mas nós vamos descobrindo aos poucos o que significam, tudo bem? Vamos lá. O território que deu origem à Grécia, ele foi ocupado por diversos povos diferentes entre eles. Nós podemos citar, por exemplo, os aqueus, os jônios, os dórios e os eólios. Então, a mistura de todos esses povos nesse território que nós chamamos de Grécia fez surgir a cultura grega. E toda essa mistura de povos aí também, além de ter contribuído para o surgimento da cultura grega, também contribuiu para o desenvolvimento das navegações e do comércio naquela região. Então, a Grécia ela foi se organizando com o passar do tempo em comunidades. Então, as comunidades que foram formadas por grupos de pessoas que tinham laços de parentesco entre si e lideradas por um chefe, receberam o nome de gênios. Então, veja só como era que acontecia. Imagina aí uma família numerosa. Vamos dizer que o pai teve seus filhos, os filhos cresceram, casaram. Então, todo mundo ficava morando ali, naquele ambiente, naquele espaço, naquele território. Então foram se formando pequenas comunidades que eram praticamente famílias grandes. Então imagina aí um pai que tem 5 filhos, entre eles filhas também, todos se casavam e ali ficavam morando naquele espaço. E aí depois os netos cresceram, casaram, foram morando ali também. Então aquilo dali formou uma comunidade familiar. E aí essa comunidade familiar deu-se o nome de gênios. E se nós trouxermos isso para o nosso dia a dia, para a nossa realidade atual, não tão atual assim, mas algumas comunidades, inclusive da nossa cidade, de Arapiraca, elas se deram origem a partir de junção ali da família. A família que ia crescendo, os filhos que iam casando, iam morando ali perto da casa dos pais e formavam ali aquelas comunidades. Então, da mesma forma aconteceu na Grécia nesse período. Então, o que eram gênios? Gênios eram comunidades formadas por pessoas que eram parentes e eram liderados por um chefe. Geralmente esse chefe era aquele patriarca, vamos dizer assim, aquele grande pai que deu origem àquela família, àquela comunidade. Então, esses gênios, eles eram formados por esses chefes, esses patriarcas, vamos assim dizer, os parentes deles, os dependentes e os escravizados. Então, esse conjunto de pessoas davam origem ao que nós chamamos de gênios. E nesse território dos gênios, eles sobreviviam de que forma? Principalmente através da agricultura, da criação de animais. Eles também produziam tecidos, roupas e objetos de cerâmica. Então, tudo isso contribuiu para o desenvolvimento da economia e a sobrevivência deles, é claro. A venda desses produtos desenvolvia o comércio. Só que aí teve um problema com o passar do tempo. Alguns gênios começaram a disputar com outros. Disputar o quê? Terras férteis. Então, essas disputas de terras férteis pelos gênios começou a gerar a dominação de um gênio sobre outro gênio. Então, os chefes dos gênios que dominavam as terras, dominavam mais terras, eles se tornavam reis. E, claro, eles não dominavam lá sozinhos, ele precisava de um exército de guerreiros. Então, esse chefe de gênio, que dominava outros gênios com a ajuda de guerreiros, passou a ser um rei. Então, passou a governar sobre mais de um gênio, sobre mais de uma comunidade de família. Então, a partir daí vão surgir as cidades-estado. O que é uma cidade-estado? Vamos lá, vamos com calma. Já falou em gênio, já falou em cidade e estado. Então vamos lá. O conjunto de gênios dominado por um chefe,
deu origem a cidades-estado. O que era isso? Era uma cidade independente, com governo e com leis próprias. Nós já falamos sobre isso aqui neste canal. Por exemplo, imagina aí o estado de Alagoas. O estado de Alagoas tem várias cidades, inclusive Arapiraca. Cada cidade tem o seu prefeito, mas todas as cidades, os municípios, respondem a um poder maior, que é o do governador. Naquele tempo, as cidades-estados não eram assim. Cada chefe respondia por ali mesmo, não tinha um governo maior, uma autoridade maior. Então, a partir disso, entre os séculos 8 e 6 a.C., com essa mudança, com esse domínio, com esse avanço, esse grupo, vamos dizer assim, esse líder que dominava outras comunidades, então a posse das terras, passou a ser coletiva, deixou de ser coletiva e passou para um pequeno grupo de proprietários. Ou seja, vamos lá, entendam, a terra era de todo mundo, era do povo, daquela comunidade. Mas a partir do momento que um chefe passou a dominar várias comunidades, todas aquelas terras pertenciam àquele chefe. O que nós vamos chamar depois de aristocratas ou aristocracia. Aristocracia é uma forma de poder, que o grande proprietário de terras é quem domina. Então, a vida começou a se organizar de uma forma diferente, a sociedade começou a se organizar diferente, não mais naquele sentido familiar, mas naquele sentido de ter um governante forte, acompanhado por um exército que dominava e que tudo organizava. Só que aí, com o passar do tempo, essa vida social se organizou tanto que essa cidade deixou de ter tanto poder assim, porque foram surgindo tantas outras também, e deu origem a polis. Aí já vem outro nome. Isso, a polis. Já vimos os gênos, vimos as cidades-estados e agora a polis. Imagine que seria como uma árvore, onde a raiz eram os gênos. O caule eram as cidades-estados, o tronco eram as cidades-estados. E os ramos e os frutos eram as polis. Então, foi um avanço, uma mudança de fase. E aí, o que é que acontece? Essas polis, que a palavra polis, na linguagem grega, significa cidades. Essas cidades que se baseavam no domínio de terras, passaram a ser dominadas por um aristocrata. Essas cidades que se baseavam sua economia nesse domínio de terras, passou a ser chamada de polis, que era governado por um aristocrata, uma pessoa forte, forte no que eu quero dizer no sentido de ter muitas terras, muito poder e riquezas. Tudo bem? Então, essa foi uma breve explicação sobre o que é gêneros e polis, cidades-estado. Tendo dúvida, volta aí o vídeo que você assiste e compreende novamente. Tudo bem? Bons estudos e até a nossa próxima aula.